Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou a professora Elislene Andrade, sua professora de matemática, e quero convidar você para ficar comigo agora no Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação e o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E agora, vamos aprender! A aula de hoje será sobre ângulos. Vamos começar então pela definição de ângulo. O ângulo é uma região delimitada por duas semirretas de mesma origem. Observe o ângulo do vértice O e lados formados pelas semirretas OA e OB. Ele é indicado por AOB, veja bem, o A é o pontinho que está na semirreta de cima, o B é um pontinho que está na semirreta de baixo. Então você pode se referir a esse ângulo pela nomenclatura AOB com um circunflexo no O para indicar que o O é o vértice. BOA, a ordem não vai alterar, ou simplesmente ângulo O. Ainda você pode fazer menção a esse ângulo pela medida interna dele, que a gente pode chamar ali de beta. Mas qual a importância dos ângulos? Os ângulos são usados na construção civil para garantir a estabilidade e a estética de edifícios. Veja bem, é muito importante que todas as paredes, por exemplo, sejam construídas em ângulos de 90 graus, para que seja garantida a segurança dessa construção. Podemos perceber ângulos também em esportes. E aí, você gosta de quê? Gosta de basquete? Gosta de futebol? Então, percebam, para uma cesta de basquete acontecer, é importante calcular bem o ângulo correto, que o jogador precisa impulsionar a bola até chegar na cesta. Futebol você gosta, né? Tenho certeza que sim. E aí, você já foi a algum estádio de futebol? Eu já fui na época do Vivaldão. Olha a professora entregando a idade, hein? Mas aí, ó, hoje é conhecido como Arena da Amazônia, tá muito lindo. O futebol lá, você pode observar que para que o gol aconteça, o jogador precisa imprimir uma força na bola e se ele abrir muito ângulo, possivelmente essa bola vai para fora do gol. Se ele jogar muito rasteiro ali com um ângulo nulo, vai ficar bem fácil do goleiro pegar, não é verdade? Então veja bem, o ângulo está presente também em jogos como o basquete e o futebol. Os ângulos também são usados no designer de sobrancelhas. Dá uma olhadinha aí pro lado, vê se tem alguma abençoada aí com uma sobrancelha bem bonita, bem marcada. É importante o estudo dos ângulos para que essa sobrancelha fique harmônica e embeleze ainda mais a abençoadinha de seu lado. Os ângulos também são usados na navegação, pois os instrumentos de medição, como bússolas e GPS, utilizam os conceitos de ângulos. É muito importante para quê? Para que eles verifiquem posicionamento e para que eles verifiquem também com segurança a navegabilidade. Vamos continuar então, verificar a classificação dos ângulos, que agora você já sabe que é uma região delimitada por duas semirretas de mesma origem. Vamos ver como é que eles se classificam. Um ângulo pode ser classificado de acordo com a sua medida. Além de nulo, quando o ângulo é de 0 graus, um ângulo pode ser agudo, reto, obtuso, raso, côncavo ou pleno. Vamos começar pelo ângulo nulo. Ângulo nulo é um ângulo de 0 graus, quando as duas semirretas estão sobrepostas, ou seja, não houve nenhum tipo de inclinação. Então aí nós temos um ângulo nulo. Ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? Quando sua medida é um número maior que 0 e menor que 90. Então, note que o ângulo AOB, representado também por alfa, lembra que eu falei que as letras gregas podem ser utilizadas para fazer referências a medidas de ângulos? Então, nesse caso aí, nós estamos utilizando a letra alfa. É um ângulo maior que 0 graus e menor que 90 graus. Ângulo reto. Possui exatamente 90 graus. Quando isso acontece, podemos dizer também que as semirretas se cruzam de forma perpendicular. Então veja bem aí, ó, a semirreta OB ela está na vertical, a semirreta OA está na horizontal. Elas se cruzam perpendicularmente formando um ângulo de 90 graus. Geralmente o ângulo reto possui a região angular, região em laranja nessa imagem aí, representada por um quadrado. Então sempre que você visualizar uma figura, tiver um quadradinho lá na região do ângulo, significa que esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Ângulo obtuso, um nome diferente, né? Quando sua medida é maior que 90, mas é menor que 180. Então, qualquer ângulo dentro desta região, maior que 90, menor que 180, eu vou chamar esse ângulo de obtuso. Ângulo raso, conhecido também como meia volta ou meia lua. Por quê? Porque ele é a metade de uma volta completa. Esse ângulo equivale à metade de um ângulo inteiro, como eu acabei de falar. Logo, ele possui exatamente 180 graus. Ângulo côncavo, menos comum nas situações cotidianas que os demais. É o ângulo que tem a medida maior que 180 e menor que 360. Veja bem, nós estamos falando de um intervalo de medidas. Não está restrita a 180 a 360. Qualquer ângulo maior que 180, menor que 360 é um ângulo côncavo.
Para terminar, ângulo pleno. Como o nome sugere, esse ângulo representa uma volta completa, possuindo exatamente 360 graus. Pode ser chamado também de ângulo inteiro ou ângulo completo. Ângulos complementares. Vamos ver o que são. Ângulos complementares são dois ângulos em que sua soma resulta em 90 graus. Isto é, um é o complemento do outro. Na ilustração nós temos dois ângulos, um chamado de alfa, outro chamado de beta. E aí, se você observar, a junção desses dois ângulos vai formar exatamente um ângulo de 90 graus, ou aquele L perfeito. Significa que se eu somar alfa mais beta, resulta em 90 graus. Se eu isolar o alfa, eu tenho que o alfa é igual a 90 menos beta, ou seja, o beta é o complementar de alfa. Se eu isolar o beta, nós temos 90 menos alfa, ou seja, o alfa é o complementar de beta. Ângulos suplementares. A ideia é muito parecida com o ângulo complementar, só que ao invés de somar 90, nós vamos somar 180. Ângulos suplementares. Muito parecido com a ideia dos ângulos complementares, só que os complementares somam 90 graus. Já os suplementares, a soma deles é igual a 180. Como você pode observar aí, nós temos os dois ângulos, alfa e beta. Olha bem para o ângulo alfa, ele é um ângulo menor que 90 graus, é um ângulo agudo. Já o beta, ele é um ângulo obtuso. E se eu juntar os dois, eu vou ter exatamente 180. Então, alfa mais beta igual a 180 graus. E eu posso isolar o alfa, então eu posso dizer que alfa é igual a 180 menos beta. O beta é suplementar de alfa. Isolando o beta, a gente tem que o beta é igual a 180 menos alfa. O alfa é o suplementar de beta. Giros. Giros é fácil entender. Acompanha aqui comigo, ó. Na primeira ilustração, a gente tem um giro de uma volta. O que significa isso? Que se você se colocar de frente a uma parede, der uma volta completa e voltar a ficar na mesma posição de frente para uma parede, você realizou o giro de uma volta, que é equivalente a 360 graus. Qualquer ângulo maior que 360 graus significa que você deu mais de uma volta e continuou o movimento, ok? Segundo, ângulo de meia volta é exatamente a metade de uma volta. Então, bora lá, de frente para a parede. Se você girar e ficar de costas para a parede, você vai ter completado meia volta, um ângulo de 180 graus. Terceira ilustração, um giro de 270. Veja bem, se você olhar comigo e observar aí na ilustração, nós temos 3/4 de volta. O que é isso? Você tem um giro, uma meia volta de 180 graus, mais um giro de 90 graus. A junção disso dá 3/4 de volta. Para terminar, o que é um giro de 90 graus, professora? É exatamente 1/4 de volta, porque o que é 90? Seria a metade da metade de uma volta completa. Então, metade seria 180, metade novamente 90 graus. Então, a gente vai escrever 1/4 de uma volta completa. Exemplo 1. Classifique o ângulo abaixo de acordo com a sua medida. Veja bem, aí nessa figura nós temos um transferidor. O que é um transferidor? É um instrumento que ajuda a medir ângulos. Nós vamos sempre que precisar medir ângulos, a gente vai centralizar esse transferidor e lá naquela medida ali, ó, no ponto central, a gente vai ter angulação zero, ok? Esse ângulo que está presente aí pra gente, ele começa ali naquela semi-reta horizontal e ele vai crescendo ali no sentido anti-horário até parar ali na direção da esquerda. A gente tem que verificar se esse é um ângulo agudo, raso, obtuso ou pleno. Vamos verificar. Veja bem, vamos dividir a figura em duas partes. Na primeira parte você vê que ele completa o ângulo de 90 graus e ele passa do ângulo de 90 graus. Então a gente tem do lado direito 90 graus e aí você vai continuar o movimento e você vai perceber que a gente tem ali, ó, 60 graus passando de 90. Tá me acompanhando, abençoado? Fique esperto. Temos 90 graus do lado direito e aí mais 60 graus, eu coloquei ali os tracinhos para você acompanhar, do lado esquerdo. Então, para saber quanto é a medida completa desse ângulo, a gente vai juntar esses 90 graus com esses 60 do lado esquerdo, resultando 150 graus. É um ângulo agudo? Ângulo agudo menor que 90. É um ângulo raso? Ângulo raso, 180 graus. É um ângulo obtuso? Sim, é um ângulo obtuso. Por quê? Porque ele é maior que 90 e é menor que 180. Então, resposta a letra C. Exemplo 2. Observe o relógio e responda. Perceberam que o relógio estava marcando 4 horas, né? Passada 1 hora, quais os ângulos formados pelos ponteiros de hora e minuto? Então percebam bem, ó, do jeito que está aí, a gente consegue delimitar dois ângulos, um ângulo menor e um ângulo maior. Para saber quanto é a medida de cada um, você primeiro precisa determinar quanto mede cada intervalinho desse. Então, num relógio, você tem quantos intervalos? Quantos?
Isso, são 12, ok? Você precisa saber quantos graus cabem exatamente nessas 12 partes do relógio. Se você for separar ali, ó, a quantidade de horas, eu tenho 12 partes, ok? Quanto é uma volta completa, ou seja, um ângulo pleno, porque um relógio a gente tem uma circunferência que é uma volta completa. Viu que a gente falou agora há pouco na aula? Que uma volta completa são 360 graus? Então a gente vai pegar esses 360 graus, dividir nessas 12 partes e vai chegar à conclusão de que cada parte mede 30 graus. Agora sim, de posse dessa informação, você vai verificar. Às 5 horas, o ângulo menor tem quantas dessas partes? Isso mesmo, 5. Então basta multiplicar 5 vezes 30, que a gente vai ter o ângulo menor igual a 150 graus. Continuando, quantas partes sobraram? Se o total são 12, nós já pegamos 5, sobraram 7 partes. Cada uma dessas 7 partes mede 30 graus. Então 7 vezes 30 igual a 210 graus. Exemplo 3. 1 hora após nascer, o Sol emite um feixe de raios luminosos que atinge a superfície de um reservatório de água, idealmente plano e polido, conforme mostra a figura. Os ângulos alfa e beta formados pelo feixe são suplementares e o menor corresponde a 50 graus. Nas condições apresentadas, o ângulo B mede 50 graus, 90 graus, 100 graus ou 130 graus. Nós estamos falando de dois ângulos alfa e beta, que juntos são ângulos suplementares, ou seja, somam 180 graus. E a questão já nos informou que um deles mede 50, ou seja, o menor deles, né? Alfa mede 50 graus. Então, para que a gente descubra quanto é o beta, é só a gente verificar quanto falta para 180. Se são suplementares, a soma deles é igual a 180. Então, a gente tem a equação alfa mais beta igual a 180. Se o alfa é 50, substituindo fica 50 mais beta igual a 180. Isolando beta vai ficar 180 menos 50, resultando em 130 graus. Professor, eu posso fazer direto essa subtração na cabeça? Claro que pode, abençoado. Aqui a gente está formalizando, mas você sabe que basta completar os 180 que o resultado já vai aparecer. Então, a resposta correta é a letra D, 130 graus. Fala galerinha, se liga nessa dica aqui, ó. Quando falamos de triângulos, é importante lembrar que seus ângulos podem receber nomes diferentes, de acordo com o valor que eles apresentam. Se o ângulo mede exatamente 90 graus, é chamado de ângulo reto. Se medir menos de 90 graus, é um ângulo agudo. E se for maior que 90 graus, temos um ângulo obtuso. Então, basta observar o valor do ângulo para saber a sua classificação. Isso ajuda bastante a entender melhor as nossas figuras geométricas. Curtiu a dica? Então, bom estudo! Chegou a sua hora de mostrar que está atento, hein, abençoado, e não deixou nenhuma informação passar. Por isso, eu vou te convidar. Vamos exercitar! Questão 1. Os ângulos formados pelos ponteiros de um relógio às 9 horas medem letra A, B, C ou D? Agora é com vocês. Tempo na tela.
Lição número 1. Precisamos verificar quanto mede os ângulos de um relógio às 9 horas. Então veja bem, nós já vimos que ao dividir 360, por que 360? Porque é o ângulo pleno, é a volta completa. Por 12 partes de um relógio, cada pedaço vale, ou seja, mede 30 graus. Então a gente precisa verificar. Veja bem, o menor ângulo tem 3 dessas partes do relógio. Então, se cada um mede 30 graus, 3 vezes 30 vai dar o quê? 90 graus. E você, abençoado que é esperto, já tinha percebido que ali, às 9 horas, a gente já tem um ângulo reto, aquele formato de L, não é verdade? Agora, para verificar o tamanho do ângulo maior, basta você verificar a diferença, você pode fazer a diferença 360 menos 90, ou você observa que nós temos 9 partes, multiplicando por 30, vai dar o mesmo resultado, 270 graus. Qual é a resposta correta? Letra D, 90 graus e 270 graus. Muito bem. Observe a rosa dos ventos. Se realizarmos um giro de 90 graus nessa figura no sentido horário, a figura que encontraremos será letra A, B, C ou D. Lembrando, o sentido horário é o horário que o ponteiro corre normalmente em um relógio. Agora é com vocês. Solução da questão 2. Observa aqui comigo, abençoado. Vamos pegar como referência o norte. É de lá que nós vamos girar 90 graus no sentido horário, ou seja, para a direita, né? Do jeitinho que o ponteiro do relógio corre. Você vai ter que girar 90 graus, ou seja, um quarto de volta. Lembra que a gente viu na hora de estudar os giros? Então vai ser metade da metade de uma volta. Se você girasse uma metade, o norte ia parar lá no sul, mas é apenas a metade da metade, ou seja, você vai parar na metade do caminho. Então o norte vai ficar na direção do leste e aí você vai ter dado um giro de 90 graus. Resposta correta, letra C. Muito bem. Questão 3. Antônio comprou um carro para sua família e seu filho Vitor observou o movimento completo do limpador de para-brisas do carro e notou que corresponde a um ângulo raso, lembra? 180 graus. Na situação descrita pela figura, admita que o limpador está girando em sentido horário. Calcule a medida do ângulo que falta para que ele complete o movimento. Será a letra A, B, C ou D?
Solução da questão 3. Observe que lá o limpador de para-brisa, a angulação máxima dele é um ângulo raso. Quanto mede um ângulo raso? 180 graus. E ele já deu a medida de 40 graus e ele quer saber quanto falta para que ele complete o movimento de um ângulo raso. Então, o que nós temos aí? O ângulo X que a gente vai procurar, somado com os 40, que é a medida do movimento que ele já fez, vai resultar em 180 graus. Essa equação do primeiro grau, basta que vocês olhem o X para determinar qual é a medida do ângulo procurado. Então, vai ficar assim, X igual a 180 menos 40. 180 menos 40 é igual a 140 graus. Resposta correta, letra A. Muito bem! A aula de hoje foi bem tranquila, não é mesmo, abençoado? Nosso encontro de hoje está chegando ao fim, mas antes, vamos ver o que aprendi hoje. A aula de hoje foi sobre ângulos. O que é um ângulo? O ângulo é a medida da abertura entre dois segmentos de reta. Exemplo, o segmento de reta AB e AC formam um ângulo BAC. Tipos de ângulos. Nós vimos que um ângulo pode ser nulo, quando ele mede 0 graus. Vimos que um ângulo pode ser agudo, quando a medida dele é menor que 90 graus. Ele pode ser um ângulo obtuso, quando essa medida é maior que 90 e menor que 180. Ele pode ser um ângulo completo, quando ele é igual a 360 graus. Ou ele pode ser um ângulo côncavo, menor que 360 e maior que 180 graus. Vimos também ângulos notáveis, ou seja, um ângulo reto que mede exatamente 90 graus e o ângulo raso que mede exatamente 180 graus. Vimos também as relações entre ângulos, que dois ângulos podem ser complementares, quando a soma deles resulta em 90 graus, ou eles podem ser suplementares, quando a soma deles resulta em 180 graus. E a aula de hoje chegou ao fim. Eu estou muito feliz que você ficou comigo aqui até agora, aprendeu bastante. Continue estudando, um dia vai valer a pena. Lembra, eu acredito em você. Tchau, tchau!